em homenagem ao dia do cirurgião dentista, né? É hoje o dia do cirurgião dentista? É o mês. É o mês inteiro, é o mês todo, mês de outubro. Nós vamos conversar agora com representantes do Sindiodonto, que estão aqui conosco, o Cleiton Magalhães, o Edivan Alves e o Delano Maia, sobre os desafios e as conquistas da categoria, a valorização profissional e a importância da saúde bucal para toda a população. Começo com o Cleiton. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer enorme em recebê-lo aqui na programação da Mais FM. Bem, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, Paulinho, o espaço aqui na Mais FM. Queria saudar aí os ouvintes e os web espectadores que estão aí assistindo, né, a transmissão aqui do programa. E estamos aqui para falar sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, né? Aqui é o Brasil Sorridente, que no governo Lula III ele foi institucionalizado, ou seja, se tornou uma política de Estado. Então hoje, com um orçamento definido, um orçamento que só para 2025 é 4,1 bilhões, ela se torna algo factível, né? E dentro dessa política, os trabalhadores são fundamentais para que esse orçamento, recorde nunca antes destinado, possa chegar na forma de ações e serviços de saúde bucal à população, no caso aqui a população aqui de Iguatu. É importante que nós concebemos, né, esse processo de saúde como um direito de cidadania, um direito humano. E os trabalhadores são fundamentais para materializar esse direito, né? Então, para nós, esse mês de outubro, ele é um mês, mais do que comemoração, é um mês de luta, onde a nossa pauta ganha força, onde o sindicato, enquanto entidade representativa, percorre, né, o estado do Ceará, e percorre também Brasília, também a partir do trabalho da nossa federação, que é a Federação Interestadual dos Odontologistas, na perspectiva de lutar, apresentar a pauta e lutar por direitos, né? Nós temos aí uma série de reivindicações, nós temos aqui, na verdade, um processo de luta no estado do Ceará, na perspectiva de que a sociedade compreenda que o dentista ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador qualquer como outro trabalhador, que muitas vezes sofre por um processo de precarização, por um processo de aviltamento profissional, e o Sindiodonto e a FIO têm a função primordial de lutar para que esse processo de precarização tenha um fim. Como? Na medida em que haja uma valorização salarial, uma melhor condição de trabalho para este trabalhador, na perspectiva de que isso, como eu disse, se transforme em direito, né, à população que é o usufrutuário dessa política. Então nós estamos realizando uma série de atividades. Aqui em Iguatu nós temos uma categoria organizada, mobilizada, que vai desenvolver aqui algumas atividades específicas aqui do município. Mas eu queria deixar aqui o calendário da nossa principal atividade, que vai ser na semana propriamente do mês, de 20 a 24. Aqui no Iguatu? Não, vai ser uma atividade federal, nacional em Brasília, no Congresso Nacional, onde nós vamos pautar a necessidade de atualização do nosso piso salarial. Como eu disse, um dos principais problemas da nossa profissão hoje é o aviltamento profissional. Nós temos hoje colegas que trabalham, e a sociedade precisa saber disso, ganhando R$ 1.800 para trabalhar 40 horas semanais, que tem uma responsabilidade sanitária, uma responsabilidade profissional, que faz procedimentos invasivos, que administra medicamentos, que faz cirurgias, ou seja, tem todo um risco profissional que exige um processo de especialidade, um processo de qualificação, um processo de responsabilidade, inclusive civil, que é incompatível com esses valores. Então, nós estamos tentando atualizar a nossa lei do piso salarial. Então, os cirurgiões dentistas do Brasil todos se concentrarão em Brasília, né, nessa quarta semana de outubro, como eu disse, de 21, de 20, na verdade 21, né, que é segunda a 24, pressionando o legislador federal para que esse processo de valorização possa acontecer e dar tranquilidade aos nossos filiados e à categoria de uma maneira geral. E a população pode ter certeza em que isso, se materializando, logrando êxito, um dos maiores beneficiados será a própria população. Pois é, vou até perguntar aqui ao Edivan, porque a gente vê de vez em quando, nos PSF, por exemplo, você falou da questão da precarização, locais insalubres, locais sem
sem estarem adequados para que esse profissional em péssimas condições de trabalho. Perguntar com o Edivan, que está diretamente ligado ao Sindiodonto aqui no Iguatu, qual é a realidade de Iguatu com relação a isso, citado aqui pelo Cleito. Paulinho Neto, agradecer a você e dar um forte abraço aí para toda a sociedade iguatuense. Então hoje o Sindicato do Estado dos Cirurgiões Dentistas, Sindiodonto Ceará, está aqui, né? Na minha pessoa também, Edivan Alves, onde a gente quer relembrar, como a importante fala do Cleito falou, que as atividades do mês, dentro da nossa entidade sindical, além do que já foi falado, vai ser também, Paulinho, dia 21 aqui no Iguatu, na Câmara, estaremos fazendo a festa da cidadania com os trabalhadores, servidores, cirurgiões, dentistas. A sociedade está convidada, como sempre. E dizer a você, Paulinho, antes de mais nada, nesse mês que comemoramos o Dia do Cirurgião Dentista, né, os nossos servidores de Iguatu, né, conseguiram passar de 5.000 atendimentos clínicos ambulatoriais atualmente para 12.000 procedimentos. Então, houve essa ampliação da capacidade de atendimento à população iguatuense. Isso são dados concretos que, inclusive, foi apresentado essa semana, viu, Paulinho? E a gente tem que lembrar, enquanto entidade sindical, que a relação dos profissionais no processo de trabalho tem que ser de mão dupla. Então, se há esforços concretos dos trabalhadores cirurgiões dentistas de Iguatu para estar ampliando o atendimento em serviço nas políticas de saúde bucal, que é uma política de Estado, tem que ser permanente e de qualidade da nossa população, tem que haver uma mão dupla que retorne também qualidade de vida e dignidade aos profissionais cirurgiões dentistas. Mas melhorou ou piorou a situação no Iguatu nesses últimos tempos? Vê quando tinha reclamação dos PSF, não está atendendo porque a cadeira do dentista está quebrada, não está quebrado porque não está atendendo porque não tem ar-condicionado, as situações em que muito bem, Paulinho. Foi citado pelo Cleiton. Eu, enquanto diretor delegado regional sindical, vou responder essa pergunta representando a minha base, demonstrando toda a conexão que eu tenho com ela. Melhorou, Paulinho, a situação, haja vista que são dados concretos, tá certo, da ampliação de atendimentos. Então vamos lá, de forma bem concreta, Paulinho, para a população iguatuense saber o que está havendo. Está havendo uma ampliação do serviço. Agora, nunca é demais a saúde, Paulinho, desde a promoção em saúde, da prevenção, da recuperação em saúde bucal, da manutenção dessa saúde, porque não é só dar essa saúde, não é só promover nas escolas como os dentistas estão indo. Hoje, os profissionais que mais vão, Paulinho Neto, as escolas fazer promoção em saúde com a criançada, ensinar a se cuidar, o autocuidado, etc., é o cirurgião dentista servidor de Iguatu. E, infelizmente, é o único profissional da atenção básica ainda sem uma valorização reconhecida pelo seu sindicato. Mas isso, nós entendemos que nós vamos mudar esse jogo, se Deus quiser. Então, Paulinho, respondendo sua pergunta de forma clara, ratificando, os serviços estão sendo ampliados em saúde bucal, mas nunca é demais o investimento nas melhorias. É justamente isso que eu queria perguntar. Melhorou, o atendimento mostra que os números cresceram, lógico que automaticamente, diretamente proporcional, está se entendendo que o dentista, inclusive, está trabalhando as horas que deveriam trabalhar e tudo mais, porque estão dando condições. Digamos que seja assim. Mas qual é a principal luta, qual é a principal reivindicação hoje no Iguatu? Perfeita pergunta. A principal reivindicação hoje é que haja vista que esses números são devidos aos esforços da categoria totalmente alinhada no processo de trabalho, seja retribuído essa mão de mão dupla, então seja retribuída essa categoria que está trazendo esses atendimentos no formato de valorização dos mesmos, porque entendemos na fala do Cleiton que os salários que vemos, infelizmente, não dá para o profissional se manter, ter uma vida digna. E às vezes o cara tem que trabalhar 1, 2, 3, 4 lugares para manter a dignidade, não é, Cleiton? Na verdade, o que o colega Edivan está colocando é que por mais tecnologia, por mais insumos que a prefeitura possa fazer o esforço para que não haja uma solução de continuidade, esse serviço é trabalho vivo.
de homens e mulheres trabalhadores, que precisam de reconhecimento e valorização profissional, porque vivem a partir do seu salário, são trabalhadores. O prefeito firmou um compromisso, inclusive à época da campanha, de implementar medidas de valorização do trabalho. Para nós, das entidades sindicais, o que é valorizar o trabalho? É o reconhecimento a partir do seu salário. Para nós, classe trabalhadores, que o nosso salário tem natureza alimentar, o reconhecimento se dá a partir da valorização salarial. A valorização salarial permitirá, inclusive, que esses números eles possam ser ampliados, se a política da prefeitura for manter de forma perene os insumos e os equipamentos em ordem. Eu queria destacar aqui para a população que isso é perfeitamente possível de ser acompanhado pelos instrumentos de dados públicos que o Sistema Único de Saúde disponibiliza. Nós temos aplicativos que podem ser baixados aqui no celular, que permitem verificar quanto de recursos sai do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal. E sai recursos específicos para a saúde bucal. Quando o governo Lula III institucionalizou essa política, ele fez um aporte orçamentário de 4,1 bi. Um aporte nunca antes visto. Isso está sendo transferido para os 5.584 municípios do Brasil. Cabe aos trabalhadores, cabe à população fazer um acompanhamento disso, participando dos conselhos de saúde, verificando nos instrumentos de publicidade, que é o Monitora SUS, o E-Gestor, o CIOPS, são aplicativos que você pode baixar do próprio Fundo Nacional de Saúde e você acompanha. Você bota lá, Estado do Ceará, Prefeitura de Iguatu, e tem quanto o município recebe mês a mês. Então o que nós estamos querendo colocar é que a valorização do trabalho, do trabalhador, especificamente do cirurgião dentista, que é o único que ainda não teve o reconhecimento aqui em Iguatu, se dá a partir do cumprimento do que foi pactuado com o então candidato, hoje prefeito. É muito importante que a população compreenda que isso motiva o trabalhador, que isso faz com que o serviço seja ampliado dentro de um padrão de qualidade que atenda à necessidade do povo aqui de Iguatu. E eu diria que isso serve para qualquer setor. Qualquer setor, Você corretíssimo. Tá aqui a questão do... Porque especificamente nós estamos tratando aqui da saúde bucal. Às vezes o cidadão, ele cobra muito, mas ele age muito pouco. Sim, sem em dúvida. todos os sentidos. Perfeito. Bom, Cleito, Edivan e Delano, obrigado pela presença. Desculpa pelo tempo hoje um pouco mais enxuto. Esperamos que nessa programação que vocês vão ter, vão estar na Câmara Municipal de Iguatu, com Peritiba, acompanhe essas sessões, a gente possa debater um pouco mais sobre esse assunto, viu, Edivan? Paulinho Neto, só agradecer você, como sempre, grande parceiro, e agradecer também a população iguatuense por estar participando também desse nosso momento de trazer informações, de conhecimento, de promoção, né, de saúde bucal. Cleito, obrigado pela presença também. Ao tempo que eu agradeço, Paulinho, eu encerro aqui colocando que a população pode ter certeza. Na hora que os trabalhadores de saúde forem valorizados, isso se reflete em ganhos para a população, e o político que souber explorar isso tem, obviamente, além de cumprir as suas determinações constitucionais, tem o reconhecimento tanto dos trabalhadores como da população. Com certeza. Obrigado pela presença, gente.